Boa noite, mais uma vez estamos na nossa aula. Aqui já é 18h50, não tenho ninguém na nossa sala virtual, então eu sei que vocês costumam chegar atrasados. Elisângela participando, boa noite, Elisângela, bem-vinda. Já estava reclamando que não tinha ninguém. Boa noite, Elisângela. Bem-vinda. Boa noite, professora. Eu até entrei antes, mas só tinha eu na reunião, aí eu saí. Tá bom. Tá assistindo alguma palestra do Covite ou não? Professora, eu me inscrevi, mas a gente está terminando de fazer uns trabalhos com o Cleiton do desafio, aí eu ainda não assisti nenhuma palestra. Nossa, você não sabe o que está perdendo. Mas ela fica disponível depois, né, professora? Fica, mas nossa, muito boa, muito boa. Eu e vai direto, não fecha o meio-dia, como a gente diz, né? Vai direto. Vai direto. Cadê os colegas? Olha, Elisângela, eu não pude nem abrir teu artigo, não olhei, não tive tempo de olhar. Não, mas não tem problema, professora. O importante é que eu consegui entregar na data certa. Não olhei, porque nós estamos bastante envolvidos, né? Tem o Covite, depois, semana que vem, tem o simpósio internacional, na outra tem 2 webinars dos meus grupos de pesquisa, daí depois tem mais um evento, aquele da FAI internacional, depois tem mais um webinar no final do mês, tudo internacional. Então, a senhora vai conseguir ver só no começo de dezembro, professora. Não, mas eu tenho que ler tudo, imagina. Eu tenho até o final do mês para colocar tudo, eu tenho que me virar, não tem como. Minha nossa, professora, é bastante coisa. A sua agenda está super lotada. E sabe quantas palestras eu tenho para fazer ainda esse mês? 6 palestras. 6, professora? 6. Nossa, bastante, né? 6. Então, e aí demora um pouco, né? Tem uma que eu não sei nem por onde que eu começo. No dia 20, eu tenho uma agora sexta, tenho uma dia 14, tenho uma dia 18, tenho uma dia 20, 24, 25, tenho uma dia 26, que a do dia 26 não sei nem por onde eu começo. Meu Deus, professora, é bastante coisa, né? E eu aqui, ficando louca com os desafios, achando que tem bastante coisa para me fazer. A gente sempre consegue fazer mais uma coisa. Verdade, professora. A gente sempre consegue. Mas a gente vai ficando cansadinho, né? Verdade. Pior que fica. Principalmente mentalmente, né, professora? Isso sim. Hoje, por exemplo, eu fiz 2 mediações no Covite, e como é outra língua, a gente fica bem cansado, né? Tem que prestar muita atenção, e aí é 1h30 de cada um, né? Uhum. Aí tem que prestar atenção nos assuntos, tem que intervir, não pode deixar ficar sem, como é que a gente diz, sem assunto, né? Uhum. Então isso cansa bastante. Foi direto, sem almoço, sem nada. Meu Deus, professora! Sim, que não para o meio-dia, né? Aí tinha umas 9h15, aí eu parei um pouquinho, e aí depois do meio-dia foi de novo, né? Uhum. Oi? Pode falar, professora, tô lhe ouvindo. Não, daí eu falei que o meio-dia tinha outra, né? Daí não deu para parar. E tem notícia dos colegas? Vão chegar que horas para aula? Professor, então, eu sei do Cleiton que estava saindo do trabalho e ele disse que ia tentar ir correndo para casa para assistir sua aula. E os outros eu não sei. Será que vão me dar a honra da aula? Eu estou começando a ficar preocupada. Vocês já imaginaram como é que vai ser as aulas o ano que vem, se voltar presencial? Pois é, professora, agora que essa função dizem que está vindo uma segunda onda do Covid, né? E realmente os casos aumentaram. Daí eu não sei, professora, se a gente vai retornar presencialmente. O hospital aqui na minha cidade está lotado.
Uhum. E hoje eu estava conversando com uma colega minha que é de Santa Maria, e a filha dela é médica num hospital lá. Diz que a UTI e os quartos, a UTI toda, a UTI para como é que a gente diz, as pessoas da Covid toda lotada, os quartos todos lotados, e tinha um tio dela que né, ele era de uma outra cidade menor, e foi para lá, e ela disse que ela jamais ia imaginar de fazer o que ela teve que fazer, deixar o tio dela internado numa maca no corredor, porque não tinha lugar. Tá bem triste a situação, né, professora? Tem pessoas que saíram das suas casas e não retornaram mais, e as pessoas não tiveram nem oportunidade de se despedir, né? Eu acho bem triste. E o pessoal também não se cuida, né, professora? Estou achando que já passou, que tá tudo certo. Aí as pessoas dizem assim, mas por que a segunda onda? Ninguém consegue entender, mas é muito óbvio, né? Olhe bem, o Dia da Criança foi aquela coisa, todo mundo para a rua, todo mundo, feriadão, quem não foi para a rua comprar presente, fazer alvoroço em loja e viajar, e acampamentos, né? Praia, enfim, foi aquilo, né? Passou isso daí, começou a campanha política. Nada contra cada um, essa é a minha opinião, tá? Começou a campanha política. Político está saindo por ali, dando a mão para Deus e o mundo, né? É verdade. Os comitês reuniões de tudo fechado, tá? Os comitês cheios de gente, eles fazem essas carreatas, tudo bem, carreata está na rua, tudo bem, mas eu vou falar pela minha cidade, você vai nos comitês, os comitês cheios de gente, quer dizer, eu não vou nos comitês, mas eu passo na rua e observo isso, tá? Cheio de gente, essas pessoas, então vocês pensam isso na exponencial, tá? Terceiro, finados, que é, né, momento enfim, de celebrar as suas pessoas, né, os que passaram. Outro momento de ajuntamento, ok? Agora, o que eu não consigo conceber essas reuniões sociais que acontecem, sabe? Tudo que eu estou falando é televisão que eu vejo e o que acontece que eu vejo na minha cidade. Todo final de semana é um estresse. Os postos de combustível cheios de gente, fazem aquelas aglomerações, fazem festas escondidos nos interiores, né? Esse ajuntamento de gente. E, gente, não tem noção. Aí tu vai eu não saio de dentro de casa. Eu vou, acho que uma vez por mês eu saio da minha casa para ir até o centro. Olha lá se eu precisar ir numa farmácia, alguma coisa. As pessoas se reúnem. Parece uma coisa assim, as pessoas não têm noção da gravidade do que é. E agora vem Natal, aí tu me diga. Verdade, professora. Aqui na minha cidade não tá diferente também. Como aqui é muito interior, a cidade é pequena, né? O pessoal se reúne nos finais de semana, fazem festa, fazem essas reuniões de política também. E assim, né, Qual é a professora, se aglomera. necessidade disso? Qual é a necessidade de fazer isso? Eu sei, assim, que todo mundo tá com saudade de se rever, de fazer festa, vamos dizer assim. Só que não é o momento, né, professora? Claro que não. Aí tu tem que pensar assim. E daí o que a gente pensa? Só é proibido trabalhar e estudar, né? Só quem tem que ter cuidados é só quem vai para estudar e trabalhar. É Agora, verdade. isso que eu ia te dizer, daí uma amiga minha disse que sexta passada ela estava de aniversário, reservaram um lugar num restaurante na minha cidade, né? E tá, daí que falaram para eles, olha, tem todos aqueles cuidados, que a gente está acostumado a ouvir, né?
Diz que ela chegou neste local, né? Tudo de máscara, tudo. Aí depois, para você ir comer, você tem que tirar a máscara, né? Diz que lá dentro estava cheio, lotado, que era uma mesa encostada na outra. E aí, adianta você ir até o local de máscara? Nunca resolve. Não resolve mesmo, professora. Bem-vindo, Pedro Iago. Que Boa bom noite, que você professor. e Elisângela estão me fazendo companhia. Olá, Elisângela. Que bom. Tá? Então, vamos lá para a nossa aula. Vocês são meus grandes espectadores. Vocês sabem quantos colegas estão permanecendo na disciplina? Porque, olha, eu estou preocupada. E agora, professora? Não sei lhe dizer. Eu estou preocupada. Uma boa pergunta. Boa pergunta? Boa, né? Muito boa. E aí nós estávamos falando... Pedro, eu fiz uma pergunta para a Elisângela primeiro. Vocês já pensaram como é que será as aulas do semestre que vem, se a gente voltar para a sala de aula? Como é que vocês encarariam as aulas? Se a gente voltar. Professor, não faço ideia. Mas acredito que é um desafio maior, né? Tudo questão de contato e tudo mais, mas mais ainda de aprendizado, né? Pois é, essa que é a questão do aprendizado. O que vocês, assim, ó... Essa é uma questão até que nós estávamos discutindo. Hoje estava falando que tem o Covite, que tem essas palestras, né? A gente estava discutindo hoje, ok? O modelo de ensino antes era aquela coisa que o professor ia para a sala de aula, giz, né? Escrevia no quadro, os alunos batiam foto do quadro, e vocês vêm dizer que não, né? O aluno batia foto do quadro e ficava por ali conversando um pouco e ia embora, certo? Aí mudou, agora o professor, né, da forma como a gente está dando, online, né, enfim, estamos se adequando. E agora, quando a gente voltar para a sala de aula, quando voltar, como é que vocês esperam que as aulas sejam? Vocês não vão mais querer aula de quadro. Como é que vocês vão querer? Aula da forma como a gente está tendo? Aí a aula é presencial ou é à distância? Como é que vai ser? Eu acredito, Vamos voltar professora, ao que é método antigo? Oi? uma aula mais interativa, no caso, né? Envolvendo a tecnologia, que a gente está, né? E como é que seria essa aula interativa? Tá, agora que eis a questão. Eis a questão, né? Como é que é essa aula interativa? Você vai para a sala de aula, vai voltar tudo como era antes? Vocês não vão querer isso. O professor também não vai querer isso, né? Aí vamos continuar tendo aula assim como a gente está tendo? Vocês querem ir para a sala de aula. Mas indo para a sala de aula, aí nós temos que voltar naquele velho modelo. Aí esse velho modelo vocês não querem mais. Aí eu pergunto para vocês, e agora? Eu, particularmente, professor, o contato físico em sala de aula, para mim, eu consigo desenvolver mais a questão de aprendizado do que digital, meu, assim. Como? Eu, nessa maneira digital, não tenho o mesmo aproveitamento do que presencial. Não tem o mesmo? Aproveitamento, no caso, né? De conhecimento. Você acha que tem o mesmo ou não? Não tem. Eu vou pôr um fone, porque eu tenho dificuldade de escutar, tipo, por que eu estava sem o fone? Aí, agora eu te pergunto, por que você acha que não tem o mesmo aproveitamento? Vamos lá. Porque, de repente, sou eu que não estou sabendo da aula. Vamos lá. Não necessariamente na sua aula, professor. É particularidade minha, no caso.
Não sei se fico muito disperso, o que acontece, mas não seria, no caso, o lado do professor, particular meu. No geral, no caso, todas as disciplinas. Mas isso é interessante a gente ouvir. Por que você acha que o teu aproveitamento seria maior em sala de aula? Você está falando que você fica mais disperso dessa forma, né? Essa é a tua opinião, né? Tudo bem. E você acha eu já cursei, professora. Hã? Eu já cursei uma faculdade que era à distância e não finalizei ela por esse motivo. Você não Agora se estou retornando em adaptou. contábeis. Você não se adaptou ao meio. Não. Talvez a forma, porque na verdade, Pedro, na verdade, a aula online vocês têm que estudar muito mais, né? Muito mais. Porque, assim, como é que eu vou te dizer? Quando o professor está em sala de aula, a responsabilidade que vocês, alunos, colocam em cima da limitação do aprendizado é em cima do professor e em cima da universidade. Que aí vocês dizem, não, eu não aprendi porque o professor não está ensinando, porque a universidade não está ensinando. Agora, a partir do momento que a aula é online, a responsabilidade é sua. Entende? Então, talvez seja isso, Pedro. Talvez seja um momento de reflexão, mas é interessante essa tua colocação. Talvez seja isso. Que aí a responsabilidade é sua e você está esperando todo o conteúdo do professor. Imagina um professor aqui falando 2 horas, vocês não aguentam, vocês dormem? Vem me dizer que não, dá sono. Eu sei por mim, quando eu estou mediando, por exemplo, hoje de manhã estava falando para a Elisângela, fiquei 1h30 escutando, eu durmo, eu fiquei 1h30 escutando um palestrante falando, eu era mediadora, eu fiz de tudo para ficar acordada, porque dá sono, o assunto era interessante, mas dá sono. Então, acredito que é a mesma coisa vocês. Então, por isso que vocês têm mais responsabilidade, né? O Cleide e a Elisângela. Mas, Pedro, muito boa a sua colocação, tá? Eu gosto disso, eu gosto de escutar isso. Elisângela e Cleiton. O Cleiton, olha, tinha me abandonado. Tanto o Pedro e Iago quanto o Cleiton e a Elisângela também tinham me abandonado. Olha, eu estava chorando já. Eu só assumi 2 aulas, professora. Eu só assumi 2 aulas, professora. Tá. Fala, Elisângela. Então, professora, eu tô gostando da parte da aula ser assim, as aulas síncronas, né? Eu concordo com a senhora que agora a responsabilidade mesmo é mais nossa, porque, querendo ou não, se a gente não for atrás e não perguntar para o professor e não pesquisar, a gente não consegue aprender, obter o conhecimento. Mas eu tô gostando bastante, professora, também por questão da viagem, que eu achava muito cansativa, porque trabalhar o dia todo, eu começo a trabalhar às 7h30 da manhã, aí chegava em casa 1h da manhã. Aí era muito cansativa a viagem, mas eu tô gostando bastante. Às vezes, quando não dá tempo de assistir a aula, a gente pode estar revendo, se não entendeu tal coisa, pode estar revisando novamente. Eu tô gostando bastante, professora. Mas, como diz a senhora, né? O interesse agora parte de nós mesmos. Não adianta a gente ficar esperando muita coisa do professor, se cabe mais a nós, né? Vocês sabiam que quando as aulas do pessoal que estuda a educação à distância, para cada prova que eles fazem, eles precisam ler, para cada prova, para cada disciplina, eles precisam ler, em média, 100 páginas de conteúdo.
E para os alunos que fazem o curso presencial, eles leem uma média para cada disciplina, 15 páginas. Por quê? Porque eles colocaram, no caso vocês, como o professor vai em sala de aula, a responsabilidade é toda do professor levar o conteúdo lá para a sala. E vocês mesmos esperam que o professor leve todo o conteúdo para vocês em sala de aula. Né? E aí fica até uma parte cômoda, às vezes, o professor não trouxe o conteúdo, o professor não me ensinou. Né? É uma parte que fica um pouquinho cômoda isso, né? Mas, assim, são pontos de vista, né? São pontos de vista e pontos que a gente tem que começar a observar, porque houve uma ruptura na educação. A gente sabe disso. Nós estamos digital, a gente era analógico, nós estamos digital agora, né? E quando a gente voltar para a sala de aula, o Pedro já disse que prefere a forma como era antes. A Elisângela, aqui, ó, tá 1-1. Agora, o Cleiton, vamos ver o que o Cleiton diz. Aqui nós temos 3 alunos. Sobrou o último voto para mim. Boa noite, professora. Boa noite. Na verdade, professora, confessar que eu vejo que ambos os ensinos têm seus pontos positivos e seus pontos negativos. Tanto o ensino à distância como o ensino presencial. A distância, um ponto positivo e bem comentado pela Elisa, é a questão da comodidade de você estar fazendo as atividades em casa, principalmente quem mora longe, de não precisar ter todo aquele translado, né, sair do município de origem, vir para outro. Então é um ponto bem positivo que eu considero. Além de você estar utilizando a tecnologia, né, a gente está falando aqui, cada um, pelo menos a senhora, a Elise, eu e o Pedro, em cidades diferentes, estados diferentes, né, professora, mas está falando aqui compartilhando conhecimento, além de utilizar as tecnologias também para o benefício da aprendizagem. Eu acho isso muito importante. Só que também no ensino convencional, presencial, aquele mais tradicional, eu vejo que o que hoje, assim, eu fico com saudade e já está fazendo aquela falta é realmente do contato com as pessoas, é daquela conversa informal, é daquele contato mesmo do dia a dia da aula, sabe? Aquele olho no olho. Então, isso, às vezes, eu sinto falta. Mas eu concordo que o ensino à distância tem muito a agregar na busca do conhecimento, de estar utilizando outras ferramentas, de estar utilizando tecnologia a favor. Muitas vezes a gente é dependente, sim, de um professor em sala de aula, e muitas vezes a gente não consegue nem contribuir com a aula. Agora, a distância não, a gente pode abrir aqui uma segunda aba de um navegador e já pesquisar aquele assunto e já poder contribuir com aquela aula, fica muito mais rápida e dinâmica, né? E hoje a gente sabe que até na faculdade a gente tinha dificuldade em ter acesso à internet dentro da faculdade por causa da quantidade de equipamentos e alunos no mesmo espaço. Então, a minha conclusão seria quase um meio termo. Eu acho que o ensino híbrido é meio termo, só para não desempatar, viu, só? Eu acho que o ensino híbrido talvez seria uma solução bacana, da gente poder voltar presencial, não, daqui a pouco não com toda a carga horária que a gente estava, mas utilizando as tecnologias. Eu acho que cada vez mais utilizar as tecnologias, trabalhar a tecnologia em sala de aula também é importante. Ficar só no quadro e no giz, eu não... É uma forma que hoje eu acho que não cabe mais para os nossos tempos, né? Então, eu diria que seria quase meio termo mesmo. Mas aí eu concordo contigo também, né? Não é mais, mas aí e as estruturas e adequar tudo isso, sabe? Fazer essas adequações, tudo, né? Esse meio termo. Então, o ensino híbrido. Então, tá, vamos ter algumas disciplinas, seriam, como a gente diz, as disciplinas blended, né? Uma parte é presencial, outras não. Então, talvez seja essa a alternativa, né? Mas muito boa a contribuição de vocês, viu como eu consegui fazer vocês falarem bastante, todos hoje falaram.
Muito bom. Eu só fico triste que pouca gente vem para a aula, né? Mas tudo bem, vamos lá. Então, vamos compartilhar nossa... Eu perguntei para eles primeiro se vocês estão assistindo o Covite, que tem palestras assim fantásticas, mas o pessoal disse que não está assistindo, né? Que se inscreveram e não estão assistindo, estão perdendo bastante. Direto no Facebook também, pelo Meet é só para os palestrantes e os moderadores, né? Porque senão não cabe todo mundo aí. E aí no Facebook é direto também. Também fica gravado lá, né? Então vamos para a nossa aula de hoje também, né? Gostei da contribuição de vocês. Muito bom. Vamos lá, o que nós temos aqui hoje? Deixa eu só ver se eu não... não, essa aqui não é a disciplina de vocês. Abri a tela errada. Essa aqui. Ops. Eu queria fazer uma coisa e fiz outra. Tá, então, contabilidade pública, tá certo? Nossa, achei que tinha aberto a tela errada de novo. Então, hoje nós estamos na aula 11. Quarta-feira da semana que vem, vocês não terão aula, vocês sabem disso, né? Nós temos o simpósio internacional da FACVEST. Começa das 8 às 22. Então, quarta-feira que vem, nós não temos aula. Vocês estão sabendo disso? Sim, professor. Já foram embora. Então, nós temos palestras também o dia inteiro, e eu acho que tem uns 10, 12 países também que vão estar falando. Eu vou estar numa sessão, eu e uma professora de Portugal, numa das sessões. A gente vai estar numa mesa redonda, e eu sei que tem da Malásia, das Filipinas, da Índia, do Chile, enfim, tem um monte de países, vários países que vão estar participando, é muito interessante, tá? Então, só dando uma revisada do que a gente viu semana passada, né? A lei da responsabilidade fiscal. Então, graças a Deus, né, que veio esse looking da lei, como a gente diz, o looking aqui, né, da responsabilidade fiscal, que foi um alento para os gestores públicos, porque senão nessa época aqui agora seria um festival de gastos públicos, e depois para os que iriam assumir, talvez, assim, fora do controle, né? Então, essa lei foi a melhor coisa que fizeram. Então, dá um alento até para os gestores públicos. Não pode fazer porque a lei não permite, pronto. Tá? Então, isso a gente já falou semana passada, a gente viu os mínimos detalhes, né? Então, a fundamentação dessa lei, né, a contabilidade pública, ela tem características específicas, próprias, né? Mas ela está atrelada à contabilidade propriamente dita, né? Ela tem como é que eu vou dizer? Ela tem características próprias, mas atrelada à própria contabilidade. Então, ela tem essa lei de responsabilidade pública e ela segue alguns princípios contábeis também, porque ela é um ramo da contabilidade. Então, ela é dentro da contabilidade pública, mas ela é uma ciência, né? Um ramo da ciência. Então, ela precisa seguir normas de controles patrimoniais. O que são esses controles patrimoniais? Os controles do patrimônio público, se é patrimônio público, cada um de nós temos um pedacinho desse patrimônio, né? Então, por isso que eu digo, então, ainda bem que veio essa lei e faz esse controle do patrimônio, senão tinha órgãos públicos, prefeituras, estados, enfim, que gestores como é que eu vou dizer, pensando só no seu partido que estava ali no momento, faziam atrocidades públicas, né? Agora, graças a Deus, com essa lei, eles fazem, mas é um pouquinho menos. Então, imagina vocês se eles fazem atrocidades com a lei como era antes. Então, tentem imaginar como era antes. Tá? Então, que nós temos, né, o papel da contabilidade pública,
o que ela tem? Ela estuda, né, o orçamento, que ela tem? O papel dela, né, da contabilidade pública, ela estuda o orçamento. O que ele tem? Ele tem que passar por um orçamento e ele precisa ser aprovado. Não adianta você fazer o orçamento e se ele não é aprovado. E isso é igual para tudo. Então, isso é igual na Europa, na África, enfim, na Antártida, enfim, aonde for. Olha aí, ó, vocês estão vendo o meu mapa do mundo ali piscando, né? Então, todos os lugares ali, o orçamento público é isso. Nós estamos falando de mundo, nós estamos falando de lei de responsabilidade fiscal. Então, essa contabilidade pública, ela tem a parte do orçamento. Eu preciso orçar. Lembram quantos orçamentos, lá bem no comecinho das nossas aulas, quantos orçamentos, no mínimo, nós precisávamos ter? Estão lembrados? Vamos lá. São 3 leis, né, professora? Mas basicamente se refere a um orçamento em si, né? Mas quantos orçamentos a gente precisava fazer, né? As leis, cada uma é específica, né? Mas estuda o orçamento e o aprova, né? Eu preciso aprovar esse orçamento. Primeiro eu faço o orçamento. Depois ele precisa ser aprovado. Não é só porque eu fiz. Quando eu digo eu, entidade pública, tá? A prefeitura, enfim, o órgão, que ele vai ser aprovado. Aí ele vai por votação, ele vai para aprovação. Pode falar, Cleiton, que estava querendo falar? Não, professora, só a senhora perguntou a quantidade, eu só comentei ali que em tese, então, são 3 documentos, né? 3 leis, o PPA, LDO e a LOA, né? Então são os 3 documentos que precisam, as 3 leis precisam estar aprovadas. O PPA é a cada 4 anos e as outras são anuais, né? Há 4 anos por quê, Cleiton? Na verdade, ele é um plano, mas é macro, né? Ele é um plano plurianual até para ter essa gestão de governo, né? Para ter essa continuidade da máquina pública, porque ele inicia bem no segundo ano de mandato, né? Ele precisa passar pela Câmara no segundo ano de mandato daquele governante, né, no caso, vamos dizer assim. Sim, exatamente, então, por isso. Também de continuidade das atividades públicas. Por isso que ele é de 4 anos, né? Então, é exatamente para aquele período. Então, para não ultrapassar, não infringir, não fazer bobagem, não assinar documentos ou fazer orçamento que possa prejudicar a próxima gestão. Porque vocês sabem que no Brasil, e não só aqui, né? Vamos falar em formas que não deveria ser. Alguns países com uma cultura mais avançada, um pouquinho melhor, é um pouquinho diferente. Porque esse orçamento, esse planejamento, ele deveria ser um plano de governo e não um plano partidário, né? E o que se nota, isso são planos partidários. É para aquele período, porque é naquele período que tem um X governo, tá? Então, isso... deixa eu ver quem é que está pedindo para entrar aqui. A Grazi. Ok. Então, por isso que é feito de 4 em 4 anos. Mas se houvesse um plano de governo, efetivamente, se faria de 30 anos, 10 anos, 30 anos, mas não existe isso. Então, nós temos no nosso, principalmente, vamos falar do Brasil, que é o que nos pertence, os outros países a gente deixa, né? Então, o que nós temos no nosso país são planos de governo partidário. Eu tenho todas as ações que eu faço
administrativamente, nesse período, elas têm que convergir para o que o meu partido determina, e não é para o bem da população, entende? Tem que converger para as ideias partidárias, então não é um plano de governo. Então, por isso que essa lei veio 4 anos, não é por outros motivos, não. Então, isso acontece exatamente por essa forma. Ainda bem, né? Porque senão nós temos o Brasil está endividado até o resto da sua vida pela falta dessa lei. Que ela veio muito tarde, mas antes tarde do que nunca, né? Quem sabe lá nos nossos, sei lá quando, isso vai mudar. Então, nos atos administrativos, né, registra-se os atos administrativos, que são onde ocorrem todos os processos administrativos, onde tem tudo que acontece administrativamente, fica-se registrado ali. Então, são todos os atos administrativos. O que seria um ato administrativo? Vamos lá, Elisângela, você que fez... Eu estou curiosa para ler os artigos de vocês aí. O que seria um ato administrativo lá, Elisângela? Pedro. Cleiton. Grazi. Na verdade, eu ia dizer que um ato administrativo é um ato do chefe do poder. Então, vamos pegar desde uma portaria, é um ato administrativo, uma instrução normativa, um decreto. Então, a gente pode pegar esses como alguns itens como um ato administrativo, né? Uhum. Por exemplo, um ato, pode ser feito um decreto emergencial, alguma coisa? Sim, pode. É claro que depende do que consta em cada lei orgânica de cada município, que consta na Constituição, mas o chefe do Poder Executivo ou do Legislativo tem esse poder, né? Poder de fazer um decreto, né? E não pode ser feito um decreto toda hora, né? Tem uns casos específicos lá, né? Que vocês também se olharam um pouquinho mais as leis, se aprofundaram, quando é permitido fazer um decreto, né? Por exemplo, agora na pandemia, era possível fazer decretos? Sim, sim. Tanto é que todos os municípios fizeram decretos de calamidade pública, até para poder licitar, fazer contratações sem licitação, né? Inclusive, também o Congresso decretou estado de calamidade pública em todo o país. Então, são os atos. Uhum. Qual é outras coisas que pode ser decretado por um município, por um estado, outras questões? Na verdade, né, professor, pode ser decretado tudo aquilo que a lei permite, né? Então, Sim. vamos pegar um exemplo. Acontece muito, né, vamos pegar no município, que é onde eu tenho também mais informação, né? Pegar no município é feita uma lei sobre determinado assunto. Aquela lei, ela vai dizer como no município deve ser trabalhado determinado assunto, o que pode, o que não pode fazer. E, na maioria delas, deixam, algumas vezes, a critério do chefe do executivo, do prefeito, de decretar algumas situações em que a lei não previu, no sentido de complementar a lei. Então, vamos pegar um exemplo. A lei vai tratar sobre o estacionamento rotativo, mas fica a critério do prefeito de instituir o valor do estacionamento rotativo todo ano via decreto. Então, essas são algumas situações que podem estar ocorrendo. No estado de vocês são muito jovens, talvez não vão, com certeza não vão lembrar, mas eu acho que uns 8, 9 anos atrás, mais ou menos, o estado de vocês decretou calamidade pública
uma enchente que deu muito forte ali na região de Itajaí, Brusque, Florianópolis, São José, toda aquela região ali. E aí, o que eles fizeram para ajudar a população? Todas as pessoas que tinham sido atingidas por aquela enchente podiam sacar o seu fundo de garantia para ajudar. Vão lembrar? Não, vocês não vão lembrar, só os pais de vocês, né? Vocês são muito jovens. Mas isso foi uma coisa que eu me lembro que foi, assim, foi bem marcante, né? Foi muito forte ali, foi bem grave, eu me lembro, mas eu acho que faz até mais de 8 anos isso. Eu me lembro, deve ter sido em 2009, se eu não me engano, 2009, 2008, 2009, que foi terrível ali, destruiu cidades inteiras ali. E aí o governo, também não lembro qual era o governo do estado de vocês, que decretou calamidade pública, então por decreto, né? Que daí as pessoas naquela região somente, daí estava lá dizendo a cidade, o município tal, 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 tal e tal, estado, né? E claro que os municípios também fizeram os seus decretos depois, né? Então foi um decreto estadual que culminou com um decreto de calamidade pública dos municípios também, daí fazem uma compilação, né? Alguém de vocês lembrou, ouviram os pais de vocês falarem disso ou não? Vocês são muito jovens. Alguns de vocês, deixa eu ver, 2008, 18, estavam recém-nascidos. Outra questão é... Oi? Nessa situação que você comentou, a minha esposa, em 2008, ela morava em Blumenau, onde pegou essa enchente. Foi uma situação bem feia, assim. Foi a situação de muitos desabrigados, né? E toda a economia afetada, né? Sim, foi comércio, assim, eu me lembro, foi terrível. Eu me lembro que tinha lugares, eu não me lembro qual a cidade, mas que a água, assim, pegava no primeiro piso como é que a gente diz? O térreo ali, já ia para o segundo piso, quase, né? Então, imagina, foi terrível, foi horrível mesmo. O nome de um rio ali é Rio... Itajaí-Açu. Isso mesmo. Isso. Então, foi foi muito triste mesmo, né? E o pessoal da produção, o pessoal da produção primária ali também, né? Imagina, né? Produção agrícola, tudo. Aí foi tudo, Professor, né? Foi. Nessa situação, esse ano, eu acompanho bastante a parte agrícola, no caso, produção no estado, né? E teve aqui os ciclones ali, acho que foi em abril ou maio, que devastou ali o estado, né? O governo do estadual emitiu ali, acho que decretos, questão de subsídios e de recuperação da parte agrícola, né? Se você for hoje no supermercado e comprar 1 quilo de banana, no início do ano você pagava R$1, no máximo R$2. Hoje não baixa de R$4, R$5, porque nosso polo produtor aqui do estado foi altamente afetado. Daí então, realmente a banana está bem carinha. Tá cara a banana. Sempre foi a fruta mais baratinha que tinha, né? Exatamente. Então, o governo interviu para poder fomentar essa cadeia de produção e voltar ao preço que era antes, no caso, né? Muito, muito boa a contribuição de vocês, muito bem. Indo para mais um quadradinho ali, nossa, né? O papel da contabilidade pública também, ele controla o patrimônio público, né? Então tem que fazer esse controle também do patrimônio público. Aí nós já discutimos várias vezes o que é um patrimônio público, né? O que é um patrimônio público? Vocês estão lembrados? Me ajude a lembrar, por favor. Eu não lembro mais o que é patrimônio público, eu preciso que vocês me auxiliem. Elisângela, você está aí ou está tomando um cafezinho, Elisângela? A Grazi também, que veio. A Grazi deu a honra de estar na nossa aula hoje, Grazi.
que é um patrimônio público? Vamos lá. Bom, vocês estão tomando seu cafezinho, bem que vocês fazem, aproveite. Então, patrimônio público é... Oi? Não, eu só ia dizer, a Elis colocou ali que é tudo que é comprado com dinheiro público. Ela É que eu colocou não no chat. consigo ver, quando eu compartilho a tela inteira, eu não consigo ver ninguém, nem o chat, né? Então eu não consigo ver nada. Não, mas pode deixar, se aparecer mais alguma coisa, eu comento. Tá. Então o que a Elisângela disse que é? Que é tudo que é comprado com dinheiro público. Ah, ok. Então aí o que é? Nós temos os prédios públicos, a prefeitura, prédios, né? Às vezes pode ter um ginásio de esportes, né? Da prefeitura, pode ter bancos numa praça, uma praça é público aquilo lá, mas é patrimônio, pertence ao município, né? Eu posso ir lá numa praça, por exemplo, eu chamo de praça, o que vocês chamam lá? Uma praça, né? É alguma coisa? Um centro da cidade, um jardim, Vocês chamam o quê? De praça também? Isso. E eu posso ir lá e construir uma casinha lá, naquele local? Não, de Não, jeito né? nenhum. Nenhum, né? É público, porque senão assim todo mundo vai lá e constrói, né? Então aquilo é patrimônio público, porque mas se é público, eu posso ir. Não, mas tu imagina, não tem como todo mundo ir lá construir. É público porque todos podem passar lá, todos podem ir lá no banco da praça, sentar, tomar seu chimarrão, tomar seu chazinho, seu cafezinho, ficar jogando conversa fora, né? Exatamente para isso. É muito comum hoje ter essas academias em parques públicos também, então isso tudo é patrimônio público. Não é nosso, é para nós usarmos, mas está lá, é público, então tudo que é comprado com o nosso dinheiro, exatamente naqueles valores, né, dos orçamentos que foram feitos, que foram aprovados, naqueles valores lá dentro daquelas rúbricas, né, que tem. Demonstra suas variações também, né? O que seriam essas variações? A contabilidade pública ela também tem suas variações. Ela tanto pode ser aumentativa quanto diminutiva, né? As demonstrações da contabilidade, a nossa contabilidade comercial, ela tem lucro ou prejuízo, correto? Ou tem outro termo? Não, seria isso mesmo. Ela tem lucro ou tem prejuízo. As demonstrações na contabilidade pública têm variações patrimoniais, aumentativas ou diminutivas. Se elas são aumentativas, elas são ou superavitárias, né, ou deficitárias. Se ela tem uma variação superavitária, significa que ela é Que ela é positiva. positiva. Deficitária, negativa, né? Então, essas são ou variações positivas, variações negativas, né? Então, essas são as principais contribuições da nossa contabilidade. Vamos adiante. Então, nós temos ingressos, vamos lá, ingressos orçamentários. O que seria isso? Os intitulados são reassentados pelas receitas orçamentárias que efetivamente financia os gastos públicos. Então, são os ingressos orçamentários. O que é isso? Ingressos orçamentários é dinheiro. Dinheiro que entra efetivamente, né? Que entra receitas que entram para os cofres públicos, né? As empresas vendem serviços ou produtos. Os órgãos públicos, eles vendem, no caso, prefeituras e tal, eles
Eles não vendem nada, eles prestam nem serviços, eles têm taxas, eles têm tributação, eles têm repasses de dinheiro né, de alguma outra forma, eles têm arrecadações de ICMS sobre a circulação de mercadorias. Então, são coisas indiretamente que eles recebem, tá? Então, isso são ingressos orçamentários, são reassentados pelas receitas orçamentárias que efetivamente financiará os gastos públicos. Faltou um aqui. Então, essas receitas vão financiar os gastos públicos. O que é esses gastos públicos? Para manutenção, né, das coisas que são públicas. Os ingressos extra-orçamentários podem assumir as mais variadas denominações, como depósitos de terceiros, salários não reclamados, consignações a pagar. Vocês acham que existe alguma coisa de salários não reclamados? Dificilmente, eu acho. Vocês acham? Acho que não. Existe. Lembra que eu contei para vocês um dia? Mas é muito salários não reclamados, né? É muito difícil você passar um mês e não receber o salário, passar um mês e não receber salário, não reclamar nunca, né? Tem que estar muito folgadinho. Depósitos de terceiros, salários não reclamados, consignações a pagar. Então, isso é muito difícil isso acontecer. Mas o que pode acontecer? Por exemplo, desse aqui de salários não reclamados, vamos lá. Eu já falei para vocês que eu faço perícias contábeis e aqui no Rio Grande do Sul, ao menos, e na prefeitura, né, eles têm um piso salarial que depois tem uma série de outras questões, né, que saiu uma lei nacional que nenhum professor de magistério não podia ganhar menos que o piso nacional. Ok. Aí tem uma brechazinha na lei que alguns advogados descobriram e começaram a entrar na justiça. E estão ganhando. Isso já começou em 2013. Tá? Só que a lei entrou em vigor em 2011. Então, as pessoas começaram a reclamar, essas reclamações, tá? E aí estão reclamando desde de 1990, e não sei o quê, blá, blá, blá. Só que a lei entrou em vigor em abril de 2011, se eu não me engano. Não me lembro o dia, se é 28 de abril de 2011. Então, todas as pessoas que não estão reclamando desse dinheiro, está ficando lá, depósito, né? Salários não reclamados. E dá uma diferença muito grande, porque você imagina que em cima do salário incide uma série de outras rúbricas, né? Triênios, insalubridade, horas extras, uma série de outras questões. Então, isso seria um dos casos, né? Com o depósito de terceiros, eu não consigo identificar com depósito de terceiros, ou alguém depositou um valor lá. E aqui também, o que pode acontecer, às vezes, muito raro, mas pode, alguém fazer um depósito de alguma taxa ou pagar alguma coisa 2 vezes. E, às vezes, como são valores, né, o processo para você solicitar essa substituição desse valor, ou essa restituição, é tão burocrático que, às vezes, as pessoas desistem, tá? Consignações a pagar.
Não sei, eu não consegui encontrar aqui alguma coisa que eu pudesse explicar sobre consignações a pagar. Eu não sei o Cleiton e a Elisângela, que têm acesso direto a esses órgãos públicos, se vocês poderiam me ajudar aqui. O que seriam essas consignações a pagar? Eu procurei hoje também, não consegui localizar. Liguei para a prefeitura para ver uma pessoa que eu tinha conhecimento lá, e ele não estava, e os outros ficaram, não quiseram me passar informação. Elisângela, que eu sei que fez um trabalho ali na Lei de Responsabilidade Fiscal, o Pedro Iago e o Cleiton, que também trabalharam, né, bastante forte ali, que eu me lembro. E o Cleiton, que já trabalhou com contabilidade pública. O que vocês poderiam me dizer aí, Cleiton? Professor, eu não me recordo exatamente agora do que se trata, mas deve ser algum financiamento, empréstimo, talvez, um consignado. Consignado, quando a gente trata, ele pode ser consignado em folha de pagamento, né? Só se o ente fica como se fosse, enfim, ficar com a guarda de algum valor para pagar posteriormente, ou faz o intermédio entre o banco, talvez. Pode ser alguma coisa nesse sentido, talvez? Pode ser, realmente. Pode ser. Realmente. Agora me veio, porque eu não conseguia enxergar outra coisa. Na verdade, professor, se a gente parar para analisar agora, pode ser questões. Claro, a gente olha a prefeitura em si, né? Mas nós temos instituições financeiras também que são públicas, né? Então, realmente pode ser consignações a pagar a terceiros, né? Pode. Agora que me ocorreu, que eu não conseguia enxergar. Não conseguia, e assim só esses termos, né? Mas que coisa! É muito bom. Obrigada pela contribuição. Aí depois nós temos o empenho, a liquidação e o pagamento, tá? Então, a ordem não é essa aqui, pagamento, empenho e liquidação. É o empenho, liquidação e pagamento, né? Então, o que seria o empenho? É o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado a obrigação de pagamento, né? Então, o empenho eu tenho empenho. Então, isso eu sei que é um pouco difícil para quem não é da área. É como se fosse, assim, o direito de receber, uma coisa assim, como a gente diz, é o ato emanado, como diz, realmente você tem o direito de receber, né? Como se fosse mais ou menos isso, tá? Em outras palavras. Mas na linguagem da contabilidade pública, então é o ato emanado da autoridade competente que cria para o Estado a obrigação de pagamento. Então, aqui, quando eu digo para o Estado, a obrigação de pagamento, o Estado é prefeitura, enfim, qual for, Câmara de Vereadores, enfim, o que for órgão público, tá? Então, isso é o empenho. Liquidação é a verificação do direito adquirido pelo credor. Então, eu vou verificar se esse empenho aqui realmente é um direito, ele tem. Então, por exemplo, eu prestei um serviço para a prefeitura lá onde a Elisângela trabalha, um exemplo, tá? Então, vai a nota, claro, vai ter as pessoas, vai lá para o setor, né? O empenho, então, ele vai reconhecer realmente, a Beatriz prestou um serviço aqui, então eu tenho esse empenho, mas até chegar aqui já teve os orçamentos que foram feitos, né? 3 orçamentos no mínimo, teve, né, assinado documentos, enfim, já tudo que nós já vimos lá atrás. E aí chegou no empenho, não, realmente esse serviço foi feito, então está reconhecido, ok.
A liquidação, a verificação do direito adquirido pelo credor, então, ok, tem esse direito. E pagamento consiste na entrega do numerário ao credor, extinguindo-se a obrigação criada. Então, aqui fecha toda a questão. Daí, junto, como se fosse juntar toda aquela documentação. Eu tive orçamento, eu tive a prestação do serviço, eu tive o empenho, que aqui é um setor, aqui é o outro, e o setor de pagamentos. Efetivamente, juntou todos, eu recebi, acabou, extinguiu todo o processo. Tá? Isso, como foi? Eu estou controlando a hora, porque aqui também não consigo nem ver a hora. Tá? Então, esse aqui é o processo. Alguém gostaria de colaborar nessa parte aqui? Vou deixar aberto. E quero ouvir a opinião de todos. Vamos começar então, professora. Só uma colaboração mesmo, né? Um complemento. É interessante a gente sempre lembrar o empenho no órgão público como sendo o documento obrigatório, né? Então, o ato, como a senhora comentou, obrigatório para qualquer pagamento. Qualquer ação que envolva despesa no ambiente público precisa de uma nota de empenho. Então, seja desde pagar um terceiro, seja desde pagar uma taxa qualquer, precisa desse empenho para validar esse ato, né? Então, como a senhora falou, é um ato que precede qualquer serviço, qualquer situação. Tanto é que a primeira coisa quando se fala no ambiente público, antes de fazer um serviço e tudo mais, é verificar se tem empenho, tem valor empenhado, pode pagar. Daí sim, daí se pode fazer aquele pagamento, né? Só para complementar. Uhum. Eu trabalhei não. Acho que eu fazia contabilidade para uma escola. Era um convênio que tinha uma escola agrícola que quem pagava os professores era a prefeitura, tá? Então, essa linguagem aqui, sempre tinha, né? Então, por exemplo, eu tinha que mandar para a prefeitura para esse dinheiro chegar até o 5º dia útil, até o dia 20, assim, mas no máximo, tudo, né? E aí chegava no pagamento, eu tinha que ligar para o pagamento. Não tem empenho. Até eu entender, mas não tem empenho, como não tem empenho, né? Eu quero saber por que o pagamento não entrou. Porque não tem empenho. E aí tu voltava lá, né? Onde que estava? Eu não fiz o empenho ainda, né? E depois vai para a liquidação. Então, era exatamente esse processo, né? Então, quando chegava lá no dia 3, 4, e que você via que não tinha entrado dinheiro no banco, e você ligava e eles te diziam que não tinha empenho, tu já sabia e já avisava os professores que eles não iam receber no prazo. Porque não é assim rápido, sabe? Assim, o 5º dia útil, era lá o 3º dia, você via que não tinha entrado o dinheiro, você ligava para o pagamento e perguntar como é que estava a situação era um ofício, né? Porque daí era por ofício número tal, não tem empenho aqui. Daí gelava, né? Aí você ia para o empenho, não tive tempo de fazer o empenho. E aí já sabia que não saía no prazo, né? Não saía no prazo. Porque isso é demorado, não é demorado que eu digo, não sai assim de uma hora para outra, né? Porque ele tem a rotina, a verificação de todos, né? Todos os processos, enfim, tinha que ser verificado com o meu ofício, ver se fechava todos os dados que tinha, né? Bem certinho. Mais alguém? Então, depois nós temos o sistema orçamentário, o subsistema patrimonial, o subsistema de custos e o subsistema de compensação. Então, no sistema orçamentário, tem como objetivo o acompanhamento da lei orçamentária, a previsão e a fixação de despesas, a programação e a execução. Então, olha aqui, ó.
o sistema orçamentário. Então, são todos, olhe bem quantas coisas que passa aqui. Então, nós temos um sistema orçamentário que tem como objetivo o acompanhamento da lei, né, que tem que acompanhar a lei orçamentária, a previsão e a fixação das despesas, a programação, que é, e a execução. Então, eu tenho que programar. O que é programar? Para quando que vai sair isso daqui? Tem que fazer a programação, que é o nosso fluxo de caixa, não é? Da nossa contabilidade normal. Depois nós temos o subsistema patrimonial, que tem a finalidade de controlar ativos e passivos mais permanentes na vida da entidade pública, ativos como imóveis, máquinas, equipamentos, né, por exemplo. Então, subsistema patrimonial, o que ele é? Faz o controle do patrimônio do que é nosso, né? Então, esse patrimônio, só, gente, assim, aqui, cada um desses itens aqui tem 4, 5 páginas sobre cada um desses sistemas. Então, isso aqui é só um resuminho mesmo. Então, isso aqui, se vocês precisam, cada um desses, vocês precisam estudar um pouquinho mais, tá? Então, o subsistema patrimonial é que faz o controle do nosso patrimônio. Então, vocês já ouviram falar, eu preciso patrimoniar o bem. O que é patrimoniar o bem? O bem precisa entrar para o patrimônio e ele recebe um código. Os bens públicos recebem um código e é um código patrimonial. Vai lá para a contabilidade, mas ele tem um código. Depois nós temos o subsistema de custos, que tem por finalidade a avaliação de custos da produção, dos produtos, né? E dos serviços ofertados à população, né? Conforme estabelecido pela NBC 16, né? Lembro lá das normas, a NBC 16.11, tem cada uma delas, lembro lá bem na nossa, acho que na segunda ou terceira aula a gente falou, né? A avaliação dos custos, dos produtos e dos serviços ofertados. Então, lá é onde vocês vão ver essa avaliação. Depois tem os subsistemas de compensações. Esse subsistema se destina principalmente, né, aqui é um termo contábil, a efetuar o controle de eventos que não produzem de imediato a variação quantitativa ou qualitativa no balanço patrimonial. Então, a quantitativa é quanto e qualitativa é dinheiro. Então, o subsistema de compensação. Quanto é quantos e qualidade, valor. Então, nós íamos agora para uma atividade prática, mas eu vou deixar vocês, porque falta 2 minutos e a atividade prática não vai dar tempo, tá? Então, nossa atividade prática vai ficar para a outra aula, certo? Feedback de vocês, né, que vocês estão aqui. Pedro, Elisângela e o Cleiton, meus fiéis. Que bom que vocês sempre estão aqui comigo. Olha, posso dizer que são sempre os mesmos. Estamos aqui, tá bom? Foi muito chata a aula de hoje? Pode falar a verdade, pode falar a verdade. Eu gosto que vocês participem. Eu gostei, professora. Elisângela, eu gostei, professora. Então, o que é isso daí? É uma carinha, tá bom. Quarta que vem, então, eu quero ver todos vocês no nosso simpósio internacional. Não sei como é que eu vou enxergar vocês, mas eu quero ver todos vocês assistindo o simpósio, tá? Vai ter artigos, vai ter painéis, vai ter palestras. Então, vocês, sucesso.
Bons estudos e nos veremos na outra semana, então, tá bom? Está sobrando 1 minuto ainda para as considerações de vocês. A aula que passa mais rápido é a de vocês. Que bom, então, professora. Boa noite, tudo de bom para a senhora. Boa noite, boa semana para vocês. Boa noite, Pedro Iago, Elisângela e Cleiton. Boa noite.